Como ataca a Espanha? A equipe que talvez seja mais surpreendente, a maior sensação dessa Euro, traz pra gente algumas diferenças, algumas novidades na maneira como ela ataca. Então vou dar play aqui pra gente entender. O primeiro ponto que a gente precisa entender da seleção da Espanha é a estrutura em que a seleção da Espanha ataca. Em um momento em que muitas equipes atacam em 3-2-5, a Espanha inicia seu ataque a partir de um 4-3-3. Mas esse 4-3-3 tem mobilidade, tem variação e não se apega àquela ideia de que jogo de posição, que essa seleção da Espanha pratica muito bem, é estar fixo no seu lugar no campo. Isso não existe, isso é balela, é de quem não entende sobre jogo de posição, e a seleção da Espanha prova isso. O primeiro ponto é que a seleção da Espanha, ela inicia os seus ataques, na maioria das vezes, com os dois extremos com o pé na linha, né? Com o Lamine Yamal no pé na linha e o Nico Williams com o pé na linha do outro lado. Mas os dois têm muita variação e muita mobilidade, né? Uma correlação muito grande com o lateral que joga do seu lado. Então o Lamine tem uma relação muito grande com o Carvajal. Quando o Carvajal ultrapassa por fora, ele dá até a possibilidade do drible para dentro do Lamine. E quando a bola está no corredor do Lamine, o Nico tende a fechar como um atacante do lado oposto, dando corredor para o Cucurella. Na prática, o Cucurella não vai ultrapassar, o Cucurella não vai fazer movimentos de chegar em cruzamento no último terço, ultrapassando, com overlap, né, como se fala no tactiquês. Porém, essa estrutura permite que o Cucurella inicie transições defensivas por esse lado. O Cucurella está fora do frame aqui, mas ele é a continuidade dessa linha do Nico, e o Nico tenha mais possibilidades de finalização no corredor central. Então, quando a bola está com o extremo de um lado, o extremo do lado oposto pode, não faz sempre, pode fechar, como situação contrária também. Quando a bola está com o Nico num contra um com o lateral do outro lado, o Lamine pode fechar e o Carvajal pode dar sustentação para trás do Lamine ou ultrapassar. Então, essa relação lateral-extremos é uma coisa importante para entender como a seleção da Espanha ataca. Um outro movimento que é importante é a relação do tripé de meio campo: Rodri, Fabian Ruiz e Pedri. Então o Pedri é geralmente, isso não foi em todos os jogos, mas é geralmente o jogador que tem mais mobilidade dentro do bloco do adversário, que vai circular mais nas costas dos volantes, que vai ter mais espaço entre as linhas do adversário. Inclusive é o jogador dos três de meio campo que mais pisa a área, que mais tem presença na área, mais próximo de um 10 realmente na seleção da Espanha. Já o Rodri e o Fabian, eles são mais jogadores de base. E o Fabian é mais um 8, né? O Rodri seria mais um 5, vamos dizer assim, e o Fabian é mais um 8. Um 8 que pode ser dupla para o Rodri, dependendo da construção, até para fechar esse quadrado aqui, ó, que a gente está vendo, ou pode ser muitas vezes o jogador que vai andar no entrelinhas, que vai também jogar em profundidade. Então o Fabian tem mais mobilidade em relação ao Pedri, né? Enquanto o Pedri é mais um 10, mais parecido como um 10, né? Que vai pisar a área, que vai ter movimento mais dentro do entrelinhas. O Fábio é um jogador que pode ser dupla do Rodri na base, mas também pode entrar mais no entrelinhas, né? Ele tem mais variação, e o Rodri jogador de base, de circulação de entrelinhas realmente. Então, a gente precisa entender, e o Morata em profundidade completando essa estrutura, né? Então, a gente precisa entender como a seleção joga para a gente ter essas dinâmicas, né? Então, olha, o Fábio agredindo a última linha, a bola vai sair por fora. Nesse momento, a gente já tem o Nico fazendo o movimento, como a bola rodou, né, para o corredor lateral, o Nico fazendo o movimento de abrir do lado oposto, o Cucurella como base para o Nico, né, até para iniciar as transições defensivas, para ser uma cobertura para o Nico, como a gente falou, e o Fábio aqui já ganhando o entrelinhas, já fazendo o movimento de jogar um pouco mais alto do que ele estava quando a bola estava do lado oposto, né, completando, preenchendo o espaço que o Nico estava preenchendo anteriormente. E do lado oposto, o Lamine fechando, como a gente viu. Então o Nico vai encarar num contra um, e quando o Nico encara num contra um, a gente tem essa situação aqui na seleção da Espanha, que é o cruzamento de um lado, esses três aqui, né? O extremo do lado oposto, que é o Lamine aqui. Eu posso até estar cobrindo o Lamine aqui na gravação, mas o Lamine está aqui, nesse canto. O Morata puxando o primeiro pau, então o 9 praticamente sempre puxa o primeiro pau, e o Pedri como jogador que fecha esse triângulo na área, né? Então o extremo do lado oposto, segundo pau, 9 primeiro pau, e um dos meias, né? Quase sempre o Pedri como um 10, vamos dizer assim, entrando na marca do pênalti. E aí nesse cruzamento aqui, inclusive, ó, a gente vai ver o Pedri fazer a finalização para uma grandíssima defesa do Donnarumma. Olha como eu falei, né, sobre as transições defensivas da Espanha, e olha como isso é importante. O Nico encarou lá em um contra um, o Nico tentou um contra um e perdeu a bola. Então, na sobra, né, na segunda bola, a Espanha tem aqui a sua transição defensiva iniciada. Então, olha a transição defensiva iniciada aqui da Espanha. Já recupera a bola na pressão pós-perda, o balanço defensivo muito encaixado. Circula para o lado oposto, o Lamine vai buscar com o pé na linha lá, ó, o Lamine vai buscar para a tabela,
De novo, né? Pressão pós-perda funciona, que a bola não entrou. Circulação do outro lado, Cucurella na base e Nico na profundidade, né? E Nico como jogador do 1 contra 1. Deixa eu voltar só pra gente ver essa relação aqui, ó. Lamine recebendo, né? Lamine partiu para 1 contra 1, né? Lamine recebeu com o pé na linha e tentou a conexão com o Carvajal que eu falei. Não deu certo, pressão pós-perda funciona. Segunda bola da Espanha, pum, diagonal pro lado oposto. Cucurella domina, já com o Nico abrindo para receber no 1 contra 1. Então essa relação dos três do meio com essa correlação, vamos dizer assim, dos três do meio com os jogadores do corredor lateral é importantíssimo na seleção da Espanha. Vou dar play aqui novamente. E aí a gente vai ver o Nico bagunçar no 1 para 1 e essa é uma grande diferença. Cruzamento, mais uma vez, extremo do lado oposto no segundo pau, 9 no primeiro pau e o Pedri na marca do pênalti. E aqui acaba que o Calafiori acaba por fazer gol contra. Então essa é a estrutura base que a seleção da Espanha utiliza para atacar, né? A estrutura que a seleção da Espanha mais ela pode fazer, e é com isso que a seleção da Alemanha precisa se preocupar e quem possa enfrentar a Espanha depois. A Espanha tem algumas variações, né, dentro dessa estrutura. A primeira, eu acho que mais vale a pena ser comentada, né? Olha o 4-3-3 aí da Espanha contra a maneira com a qual a Croácia se defendeu. A primeira variação que eu acho importante na seleção da Espanha é quando os zagueiros têm bola descoberta, eles conduzirem nesse espaço, bastante espaço para conduzir, para progredir com condução e achar o passe direto no facão do Morata. Então o Morata busca esse facão bastante, ele tenta esse movimento para sair na cara do gol, e é uma coisa que os dois zagueiros tentam fazer, né? Tanto o Laporte, ou o Nacho, né? Seja qual for o zagueiro que joga do lado de lá, ou o Lenormand do lado de cá, de fazer conduções, de tentar achar o passe de ruptura direto do Morata. Inclusive o gol contra a Croácia, o primeiro gol da Espanha na Euro, sai de uma dinâmica como essa, né? Então é uma situação de transição, não é exatamente uma situação de organização, e a bola não vem do zagueiro, vem do Fábio, mas é uma tentativa de achar o Morata rápido nas costas da última linha por dentro, e é outra coisa que a Alemanha vai ter que ter cuidado, é uma variação importante. Ou seja, quando a Espanha não joga com os extremos, que é uma diferença que marca, né? É uma diferença, deixa eu trazer para esse frame aqui, é uma diferença que marca a Espanha dos anos anteriores, é uma Espanha que dessa vez tem dois extremos muito agressivos, muito fortes em 1 contra 1, que antes não tinha, né? Antes era uma equipe de muita circulação e pouca agressividade, agora tem os jogadores da agressividade. Além disso, também tem agora a ruptura por dentro do Morata, né? O facão por dentro do Morata, que dá ainda um quê a mais de agressividade. Então, uma equipe que sempre foi muito boa em ter posse, muito boa em circular. Essa versão da Euro é uma versão que ganha uma variação importantíssima, né? Que é o tempero dessa equipe, que é a agressividade por fora com os extremos e por dentro com os facões do Morata. Então, é de olho que é uma equipe interessantíssima a nível de seleção para a gente estar aí acompanhando, beleza? Espero que vocês tenham gostado, abraço e até a próxima.